do segundo ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre falando do conteúdo que se refere à frase, oração e período. O texto, ele é constituído desses três elementos: frase, oração e período. São fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa, pois o mesmo compõe-se de uma sequência lógica de ideias, todas organizadas e dispostas em parágrafos minuciosamente constituídos. Por isso, é importante saber o conceito de cada um deles. Então, vamos lá? O que é uma frase mesmo? A frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja da língua falada ou escrita. Neste caso, temos a frase nominal e verbal. A frase nominal não é constituída por verbo. Ela só tem substantivos e adjetivos. E a frase verbal, ela contém um verbo ou mais de um. Frase nominal e frase verbal. Exemplo de uma frase nominal é: que lindo dia! Nessa frase, percebemos a ausência de um verbo. Nós temos outras palavras, porém não temos a presença de nenhum verbo. Já na frase verbal, há a presença do verbo. Por exemplo, preciso de sua ajuda. A palavra preciso é um verbo, portanto, nós temos uma frase verbal. E uma oração? O que seria uma oração? Nesse caso, a oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém, há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Este verbo, por sua vez, pode estar explícito ou subentendido. Nesse caso, nós temos aí um verbo para marcar a oração. Exemplo de uma oração: os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Os garotos, nós temos aqui o sujeito, adoram ir, uma locução verbal, ao cinema e depois ao clube. Podemos perceber que adoram ir é uma locução verbal, portanto, nós temos uma oração. Podemos perceber a presença do sujeito e do predicado nessa frase. Sujeito: os garotos. Predicado: adoram ir ao cinema e depois ao clube. O sujeito é aquele que pratica a ação.
O predicado é toda a informação a respeito do sujeito. Então, adoram ir é uma ação, portanto, uma locução verbal que caracteriza uma oração. O período, ele é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações, ou seja, ele tem mais de um verbo dentro da frase. Este se classifica em período simples, formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta. É quando nós temos apenas um verbo dentro da frase. Exemplo: os professores entregaram as provas. O verbo dessa frase é entregaram. E nós temos também o período composto. O período composto é formado por duas ou mais orações. É quando temos dentro da frase mais de duas ou mais de duas orações verbais. Ações verbais, melhor dizendo. Exemplo: hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Nós podemos perceber que neste período encontram-se três ações verbais: estar, irão e voltarão. Portanto, nós temos aqui três verbos que nos dá um período, mais de uma oração, forma um período. Nesse caso, nós chamamos de período composto. Exemplo: hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casas felizes. Então, nós temos aí a presença de três orações. Hoje o dia está lindo, o verbo está. A segunda oração: os garotos irão ao cinema, ao clube. Terceira oração: depois voltarão para casa feliz. Na segunda oração, o verbo é irão. Na terceira oração, o verbo voltarão. As palavras por isso e são conjunções, as quais dividem as orações. Brevemente iremos trabalhar as conjunções com vocês, pois as conjunções, elas dividem as orações.